Eu sou o engenheiro civil Felipe Soares, especialista de formação em estrutura de concreto armado e fundação pelo INBEC, tá? Pela Unip, mas de vivência. A minha especialidade é execução de obra, é gestão de obra. Eu trabalho com obras desde o final de 2011, vamos considerar aí desde 2012, tá? E aí são quantos anos de jornada? Basicamente 8 anos, entrando para o 9º ano agora, de jornada em execução de obra. Já trabalhei em obra pública, em obra privada, em obra de grande porte, em obra de pequeno porte, e foram várias vivências que me chegaram, que me levaram, na verdade, a uma metodologia única para ser especialista em resultado. Pelo INBEC, eu até brinco, o seu cliente não quer saber o que dá ou o que não dá. Ele quer saber quanto custa e ele só entende gráficos, números e valores. O dono da tua empresa, ele não entende, foi fraco. Não, ele quer saber foi fraco quanto, qual o percentual, qual a média, quanto que isso vai impactar no final. Então, eu costumo dizer que essa vivência de gestão me trouxe para resultado, me trouxe para a experiência de ter a minha empresa hoje, tá certo? Felipe, tu já gerenciou muita obra? Até 2008 já tinha gerenciado mais de, vamos lá, só na Z, mais de 18 milhões de obras públicas. 18 milhões em obras públicas, tá? Fora as obras particulares, tá certo? Obras residenciais que eu construo para vender, obras de gestão, obras de terceiro de clientes, como é que eu estava mostrando hoje no Story, quando a gente foi lá hoje fazer o esquadro do piso, conferir, foi tirar, fazer pagamento, enfim. Esse tipo de obra é que me levou a estar onde eu estou hoje, com a minha empresa, com obras e serviços e com uma baita equipe de engenharia. A gente tem uma equipe hoje multidisciplinar que faz a gente crescer aqui, tá certo? Então, posso começar? Se você já sabe quem eu sou, já sabe qual é a minha especialidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um dos temas. E esse tema foi algo que eu tive a ideia ontem, baseado em um comentário que eu recebi. Na verdade, foi uma mensagem no direct. A mensagem dizia o seguinte: Felipe, como é que eu vou pegar obra, como é que eu vou pegar serviço se ninguém me dá a oportunidade? Desse jeito eu nunca vou ter experiência. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque eu nem pedi permissão, mas baseado nessa mensagem eu digo, poxa, eu tenho que preparar alguma live ou algum conteúdo sobre esse assunto. Então o tema da live de hoje está aqui escrito: a falta de experiência te impede de ter obras. E cara, impede mesmo. Felipe, impede? Olha, ela pode te impedir se você não souber superar esse obstáculo, tá? Esse obstáculo é o obstáculo que a maioria dos recém-formados passa. Até pessoas que são formadas há vários anos, mas nunca atuaram na área. E não é algo do outro mundo, gente, dizer que você só vai contratar alguém que tem experiência. É algo normal. Quando você vai contratar alguém para construir sua casa, quando você vai contratar alguém para projetar, você não quer que o cara faça a tua casa de escola, porque a partir do momento que você erra nessa escola, o prejuízo sai do bolso do dono, ou dependendo do contrato, sai do bolso de quem está executando. Então, a falta de experiência, ela é uma coisa que pode limitar as suas possibilidades de escalar o seu negócio, de escalar a quantidade de obras. Mas a gente tem como superar esse obstáculo sim, tá? Felipe, mas cara, eu não vejo isso como obstáculo. Eu não sei se você já se viu nessa situação de você sair da faculdade, você sentir que não sabe de nada, literalmente. Eu já me senti assim, óbvio que eu tive oportunidade bem antes de começar a aprender, mas já bateu aquele desespero de quando você está no 10º período ou quando você está com um ano de formado e faz, meu Deus, eu não sei de nada, ou sinceramente eu não sei o que eu gostaria de saber. E, cara, se você se identifica com isso, eu queria que você comentasse aqui, porque isso é mais normal do que parece. E o primeiro passo para reconhecer, para melhorar isso, para superar esse obstáculo, é ter a humildade de entender que eu ainda não sei o que eu deveria saber. Ou a humildade para perceber que realmente eu não tenho tanta experiência assim. E agora eu queria saber de você, antes de continuar. Hoje, você se sente 100% preparado? A faculdade te preparou para o mercado? Óbvio, se você teve vivências por fora, parabéns, ótimo, você já está bem à frente. Mas será que não já deu aquele frio na barriga de dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Qual o próximo serviço? Se o cliente me chamar hoje, o que é que eu vou fazer? Comenta aqui pra mim, só pra eu saber, gente, se eu tô no caminho certo, se você se identifica com isso. Eu digo porque eu já senti isso. Eu lembro quando eu estava no 5º período de faculdade, que eu dizia, eu vou desistir, eu não estou aprendendo o que eu queria aprender. Eu achava que a engenharia é uma coisa e foi outra. Aí foi quando eu peguei a minha primeira obra, meu primeiro serviço, e dali desandou. Eu nunca mais parei. Nesse intervalo todo, eu só fiquei, acho que 3 meses parado, que foi justamente quando eu quebrei, fiquei devendo mais de 20 mil reais. E aí foi quando eu dei a volta por cima, mas vocês vão saber um pouco mais em uma das lives que eu for falar sobre a minha trajetória para vocês. Beleza? Mas deixa eu ver aqui. Exatamente, a Júlia falou aqui que a faculdade não prepara para o mercado. E aí no YouTube, como é que tá?
pessoal está concordando que realmente essa falta de experiência acontece? É normal. Ninguém nasce sabendo andar, ninguém nasce sabendo correr, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Essa falta de experiência é normal para quem está começando. E ela realmente, se você não souber lidar com ela, ela pode te impedir de pegar obras. Mas sabe por que disso, pessoal? Imagina a situação, a seguinte situação. Você hoje, você não olhe para você como engenheiro. Olhe para você como se você fosse o dono do negócio. Você contrataria o seu colega da faculdade, que não tem experiência de obra, o seu colega que nunca viveu uma obra, para fazer a tua obra, para fazer a tua gestão? Tu só tem 300 mil para fazer a tua casa. Você colocaria esses 300 mil na mão de uma pessoa que nunca construiu nada? Você daria essa oportunidade para ela aprender na tua obra? Seja bem sincero comigo, você não precisa... Eu quero que você entenda como que o cliente fica. O cliente, quando ele vai no médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele não procura um médico qualquer, ele não vai para o residente em cardiologia. Ele quer um médico que já tem experiência. Ele vai escolher para fazer a cirurgia do coração do filho dele uma pessoa que só fez uma cirurgia ou aquela pessoa que já fez 50, 100, 200 cirurgias. Ele vai querer o que vai ter menor possibilidade de dar erro. Ele quer garantia. Você, quando vai comprar um carro, você quer saber da procedência. Você quer saber se aquele carro está rodado, se aquele carro é um carro bom, se aquele carro ali é uma bomba. Então, ele tem que entender que a obra dele é algo precioso, é o castelo dele. E ele não vai colocar na mão de qualquer pessoa. Então, por isso que isso limita, muitas das vezes, você de ter possibilidade de pegar a obra. Você chega numa entrevista de emprego, muitas das vezes, vê pessoas com muito mais experiência que você, e você se sente, poxa, e agora? O que é que eu tenho de diferencial? Você se sente um pouco para baixo. E, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que sair selecionando as pessoas do mercado. Concordam comigo? Faz sentido para você? Primeira pergunta que eu vou fazer e quero que você responda aqui nos comentários para que eu possa continuar. Você, que está aí do outro lado, daria 200 mil, os 200 mil para construir a sua casa, na mão de alguém que nunca executou nenhuma obra, na mão de um engenheiro que nunca fez nenhum serviço? Responde para mim aqui, por favor, com toda a sinceridade do mundo. Quero saber de vocês aqui. Então por que o cliente vai ter que te contratar, porra? Se você não faria isso, por que ele iria ter que fazer? É isso que eu quero deixar claro para vocês. A experiência é fundamental e eu tenho formas de conseguir essa experiência. Se você tiver a sorte de estar estudando, corre atrás, é a hora de aproveitar o famoso estágio. Vai lá, busca experiência, corre atrás, aprenda a fazer no estágio. Se você já é formado, existem meios para que você supere esse obstáculo, para que você use essa autoridade. Eu vou te falar uma coisa que é muito importante. O cliente, ele contrata você pela autoridade que você passa para ele, por ele achar o que você sabe. Muitas das vezes não é o que você sabe construir, mas o que ele acha que você sabe construir. A gente chama isso de autoridade. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Se eu perguntar para vocês o nome de um refrigerante, responde para mim nos comentários. Me diz o nome de um refrigerante, a marca de um refrigerante. Me diz aqui nos comentários a marca de uma esponja de aço. Responde para mim aqui, por favor. Eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Responde para mim aqui no comentário. Um refrigerante e uma esponja de aço. O pessoal de São Luís de Maranhão vai dizer que é Jesus, a Guaraná. Jesus, eu já fui porque eu já vi isso. O Matheus botou Coca-Cola. Jéssica no YouTube botou Coca-Cola. Sabe por quê? Porque Coca-Cola é a referência do mercado. Então, quando eu falo em refrigerante, já vem automático na sua cabeça o refrigerante que você mais gosta. Eu não estou dizendo que é o melhor, mas é o que está na sua cabeça como referência. Como o nosso colega está na cabeça dele, a referência dele é a Dolly. Para ele é o melhor. Como para outra pessoa pode ser o Jesus. Agora, eu falei o nome de um refrigerante, falei o nome de uma esponja de aço, você falou Coca-Cola e Bombril. E quando eu falo o nome Tawane? E quando eu falo o nome Daiane? O que é que as pessoas lembram? Será que essa pessoa sabe que você é engenheiro? Será que essa pessoa sabe da sua capacidade técnica? Ou é lembrada somente como a Daiane, amiga, colega, ou a Daiane engenheira? A Daiane que pode resolver os meus problemas.
É isso que eu tenho que mostrar para vocês aqui, que tem que estar automático na cabeça das pessoas. Hoje é muito mais do que as pessoas já acham que você sabe do que sobre o que você realmente sabe. E existem formas de você puxar a experiência para você. E eu vou explicar aqui alguns exemplos. Inclusive eu falei até de um aluno ontem que é o Edgar. O Edgar não tinha oportunidade. Como é que ele adquiriu experiência? Ele mesmo abriu a própria empresa e estagiou dentro dela. Tá? É uma forma, viver. A primeira forma, óbvio, de você adquirir experiência é vivendo, é fazendo obra. Quanto mais obra você faz, mais experiência você tem. Quando eu falo experiência, quer dizer que você cometeu erros. E durante esse processo de erros, você foi aprendendo. O erro é a melhor forma de aprender. Porque quando erra, dói. Quando erra, você não esquece. É quase impossível você cometer o mesmo erro. Posso continuar aqui, gente? Estão me vendo, me ouvindo, que deu um certo delay? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu tenho 3 formas de conseguir adquirir experiência, tá? Eu tenho 3 formas de conseguir pegar serviço mesmo sem ter experiência. A primeira, na verdade, é tendo experiência, é buscando formas de viver obra. Eu, particularmente, posso falar de mim. Eu paguei para estagiar. Quando eu falo paguei, não é que eu pagava ao dono da empresa para eu ir trabalhar, não. Significa que eu desembolsava do meu bolso passagem, almoço, para poder aprender numa obra os 2 horários. Sabe por quê? Porque eu percebi que se eu continuasse daquele jeito no 10º período, eu ia ser mais um formado que não sabia nada sobre gestão, nada sobre obra. Então, eu precisei dar o ponto de partida. Depois daí, eu fui contratado por outra empresa. O meu salário aumentou 4 vezes em 6 meses. E assim, as coisas enlouqueceram e eu tomei uma proporção muito grande. E nessa mesma empresa, eu virei gestor de obra. Posteriormente, virei gerente de obras, tá certo? Do cara que me contratou, ele abriu outra empresa e me contratou como gerente de obras, que na época era o Átila. O que acontece? Essa é a primeira forma, é eu viver a obra, é eu ter experiência. Agora hoje você é formado, hoje você é engenheiro, hoje você já é um colega de trabalho e você não tem vivência. As pessoas te procuram e a primeira coisa que bate é um frio na barriga, é um desespero. Porque quem já passou pelo frio da barriga? O frio do orçamento. Qual é o frio do orçamento? É o cara te procurar para fazer uma obra. Aí você chega pro cara, rapaz, é porque eu nunca fiz não. E dá um frio na barriga e sabe o que acontece? Tu termina passando o serviço para outra pessoa. Essa outra pessoa pegou o serviço e tu ficou sem nada. Quem já passou serviço para outra pessoa por medo e por não saber executar aquilo? Por falta de experiência, por medo de passar um orçamento e levar um prejuízo. Quem já passou por essa situação? O cara chegou para você, olha, estou precisando fazer uma obra, tantos metros quadrados, está aqui o projeto, tu tem como fazer o orçamento para a gente fechar? E você, cara, não tenho medo, nunca fiz, eu não sei se vai dar certo, tenho medo de levar prejuízo. Aí pega esse serviço e terceiriza para uma pessoa. O que é que acontece? O cara que fechou é que ficou com dinheiro. E outro detalhe, quando o cliente, aquele mesmo cliente que te conhecia, precisar de outro serviço, talvez você já tenha experiência, talvez você já saiba agora, mas ele não vai te procurar, porque quando ele precisou de você, você não soube atendê-lo. Ele vai procurar quem? Quem executou aquela obra para ele naquele momento anterior. Ele vai procurar quem fez o serviço para ele. Então, não passe mais serviço. O que eu posso dizer é que eu tenho outras 2 formas. A primeira é vivendo. Eu tenho outras 2 formas de conseguir experiência, de conseguir fechar contrato. Sabe qual é uma delas? A primeira delas, pessoal, é tendo um portfólio de serviço. Como assim, Felipe? Tendo um portfólio de obras que eu já executei, tendo um portfólio para mostrar para o meu cliente dos projetos que eu já fiz. Se você já tiver vivido isso, esse portfólio é como se fosse a tua prateleira. É como você mostrar para ele, tá certo? Tudo que você já executou. E o cliente vai olhar para esse portfólio e vai dizer, poxa, o Felipe tem capacidade técnica de fazer essa minha obra. Olha só. Ele viu através das obras que você executou que você tem capacidade técnica de executar a obra dele, tá? Através de que de experiência que você já tinha. Felipe, mas e se eu não tenho experiência? E se eu não fiz nenhuma obra ainda? Como é que eu vou adquirir essa experiência, tá? Olha, sabe qual é a segunda forma? É se apropriar do portfólio de alguém. Como assim, Felipe, me apropriar do portfólio de alguém? Se alguém te procurou para fazer um serviço, imagina só. Alguém me procurou para fazer o serviço, eu nunca fiz um serviço como aquele. Em vez de eu passar e dizer, olha, eu não vou fazer, vou passar para o Henrique. Henrique, vai tu fazer essa obra? Eu não faço, mas o Henrique faz. Em vez de eu terceirizar para o Henrique, eu vou dizer, manda para cá que eu vou fazer o orçamento. Eu chego no Henrique e digo, Henrique, olha, eu nunca executei obra,
mas eu estou com um cliente aqui pra gente. Vamos fazer em parceria? Vamos fazer junto? Eu só preciso mostrar para esse cara que a gente tem capacidade para isso. Eu, particularmente, não tenho experiência, eu não tenho vivência dessas obras, mas tu já tem. Vamos fazer um portfólio com as tuas obras, vou botar o meu nome e o teu nome e eu vou usar do teu portfólio para buscar obras pra gente. Cara, o cara não tá dando nada no nome dele. O cara não está arriscando nada. A única coisa que ele está tendo é uma nova possibilidade de pegar serviço. Ele vai lá, me dá, por exemplo, um portfólio com a logomarca aqui, como você pode ver, tem a logo da AZ e aqui tem a logo da minha irmã, da Fernanda, tá? Dizendo, ó, a partir de agora a gente está trabalhando em conjunto, são empresas parceiras. E se você conseguir fechar a obra com o cliente, você não executa sozinho. Você vai executar junto do Henrique, junto do outro parceiro. Ele vai fazer junto de você. E você divide o lucro. Você ganha um pouco menos, mas você ganhou o principal, que é a experiência. Você ganhou a obra, você ganhou o serviço. Você ganhou algo que ninguém vai tirar de você, que é o conhecimento de como executar uma casa de alto padrão, por exemplo. Então, você, primeira coisa, vai estar dentro do mercado. As pessoas vão saber quem você é. Na hora que o cliente lembrar de alguém da construção, ele não vai lembrar do Henrique, porque não foi o Henrique que fechou. Quem fechou com ele foi você. O Henrique foi o quê? O cara que deu o suporte técnico, o cara que executou junto comigo. E aí é o seguinte, eu uso do portfólio em parceria. Cara, eu já peguei aluno meu já me pediu para usar o meu portfólio em parceria junto do dele, eu disponibilizei. Ele botou a logomarca dele e a minha. E aí, na hora da apresentação, ele não se sentia seguro. Foi eu e ele apresentar para o cliente. Conversamos com o cliente, apresentamos a proposta, o portfólio. Ele sentiu segurança em mim e no cara e nos contratou. E aí terminou a obra, eu ganhei uma obra a mais para o meu portfólio e o cara que fez comigo, que eu não vou dizer o nome dele, ele ganhou também a obra como portfólio. O mais legal é quando termina a obra, o portfólio é dos dois. Se ele quiser, dali em diante, seguir sozinho, começar a mostrar autoridade através de obra que ele executou, ele já teve experiência. Ele já fez aquela obra. Ele já tem uma obra a mais ou uma primeira obra no seu portfólio. E detalhe, pessoal, eu vou dizer um segredo para vocês, eu até comento muito com o Edgar, isso tem um vídeo meu falando com ele, é o seguinte, a primeira obra é a mais difícil. O primeiro estágio é o mais difícil. O primeiro emprego é o mais difícil. A partir do momento que você está no mercado, o mercado seleciona quem está no mercado. Imagina só, já parou para pensar que você está desempregado, parece que ninguém lembra de você, ninguém te arruma um emprego, não aparece oportunidade? Sabe por quê? Porque o mercado ele seleciona primeiro quem está empregado. Essa vaga chega primeiro para as outras pessoas. Já aconteceu de você estar no emprego e depois desse emprego aparecer 3, 4 propostas? Porque é o que mais acontecia comigo. Eu estava empregado, aparecia uma proposta de uma empresa parceira, outra proposta. Por quê? Porque quem está no mercado seleciona quem está no mercado. Já quando você está fora, parece que o mercado te esquece. E assim funciona no mercado de obras. Eu demorei 2 anos e meio para conseguir o meu primeiro estágio, dando um exemplo de estágio. Quando eu arrumei o primeiro estágio, em 3 meses eu já consegui 4 oportunidades diferentes. Por quê? Eu estava sendo visto por empreiteiros, eu estava sendo visto por fiscais, eu estava sendo visto por engenheiros, eu estava sendo visto por arquitetos. E como eu falei, o mercado seleciona do mercado. Quando eles viam uma oportunidade, eles lembravam de mim porque eu estava tendo contato com eles o tempo inteiro. Quem não é visto não é lembrado. E eu estava sendo visto. E a partir do momento que você pega a sua primeira obra, você está sendo visto. A placa da obra é seu maior estante, que eu falei, é a tua prateleira. Então, eu posso utilizar de quê? Eu posso utilizar do portfólio de parceiros. Fazer uma parceria. Bota, tá aqui no projeto, tá? Ó, aqui é um projeto real, logomarca da Z e logomarca da Fernanda. A Fernanda era recém-formada. Quando botava o nome da Z, já passava autoridade, já passava força, já passava nome. E isso fez com que ela fechasse muito mais projetos. Consequentemente, eu fechei muito mais obras. Concorda comigo? Faz sentido que me apropriar de parcerias e de portfólios é uma das primeiras formas de eu conseguir obra, mesmo sem ter experiência? Quem concorda, fala aqui pra mim, por favor. Miguel do YouTube falou, é isso que o cliente quer ouvir, é importante para a carreira e ainda ganhou o cliente. Exatamente. Ó, olha que interessante aqui. O Henrique vai repetir aí pra mim, por favor. Como é, o Miguel disse o seguinte. Isso é o que o cliente quer ouvir, é importante para a carreira e ganhou o cliente. Isso é o que o cliente quer ouvir, é importante para a carreira e ainda ganha o cliente. Beleza. Já mostrei 2 formas de conseguir autoridade, né? A primeira é tendo experiência.
Tá? Aí eu tenho experiência, é muito mais fácil de fechar a obra, porque eu não tenho medo, eu não vou gaguejar. A segunda é me apropriando de parceria. Vou dar um exemplo real, Ontem apareceu um projeto de alto padrão para fazer projeto estrutural. A Inara, a arquiteta Inara, se ela estiver assistindo, tá? Ela mandou para mim e poxa, eu tô sobrecarregado, eu não tenho como fazer, a gente tá com muito serviço, tá com muita obra. Eu peguei e passei para o meu amigo Jonathan, o Jonathan ia mandar a proposta. Quando mandasse a proposta, eu ia fechar com ela. Ou seja, ia ganhar eu, ia ganhar o Jonathan. E o Jonathan é referência no assunto. Quando a gente pega a maioria dos projetos estruturais daqui, eu passo para ele. A casa que eu estou construindo em Marechal, inclusive, é projeto dele. Ou seja, a parceria ela é um meio de todo mundo ganhar. É muito melhor, Henrique, bota na cabeça o seguinte, é muito melhor ganhar uma fatia de cada pizza do que ficar sem nenhuma pizza inteira. Do que não ficar com fome sem nenhuma pizza. Então, a gente tem que entender como ganhar, como saber ganhar nesse serviço. Então, repetindo aqui para que eu possa passar para a terceira parte. Primeira parte, como pegar sem experiência, como pegar a obra, tendo experiência. Segunda parte, me apropriando da experiência de terceiros, me apropriando dos mais experientes. Gente, mas Felipe, o cara não vai querer fechar comigo uma parceria. Eu não tenho nada a oferecer para ele. Olha, o cara pode ser o caba mais chato, o caba pode ser louco, pode ser doido. Mas se você chegar para ele, em vez de dizer o seguinte, olha, bicho, eu não tenho experiência não, deixa eu aprender nas tuas obras, olha que abordagem fraca. E eu sou teu pai, para estar te ajudando a botar tu na minha obra para tu aprender? Olha que situação. Entenda, gente, eu não estou falando aqui, eu estou falando de forma arrogante mesmo, que é para que vocês entendam. Imagina só você chegar na minha obra hoje dizendo, Felipe, porra, eu não tenho experiência, eu queria aprender na tua obra, deixa eu aprender aí com tu. Primeira abordagem, qual é que vai funcionar mais? A número 1 ou a segunda abordagem que é essa agora? Fala, Felipe, tudo bom? Cara, eu tô com 3 prospectos de cliente, só que eu tô me sentindo inseguro para fazer sozinho. Que tal a gente fazer em parceria, eu e a AZ Construções? Vamos fazer junto? A gente divide os lucros. Ganha eu, ganha você. Na mesma hora, meu amigo, eu vou olhar para ele e vou dizer, você nasceu para trabalhar comigo. Você nasceu para ser meu parceiro. Cara, lógico, vamos fechar. Por quê? Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, são 2 abordagens. Qual você acha que vai funcionar mais com o engenheiro ou com o empresário? A abordagem 1, que é estar fazendo um favor, ou a abordagem 2, ele está trazendo um serviço para dentro da empresa? Responde aí para mim, por favor, tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. Gente, ninguém quer perder dinheiro. Se tu chega para mim me trazendo oportunidade, eu vou te retribuir com experiência e dinheiro. Eu já peguei obra de indicação de aluno, onde a gente executava e o aluno ganhava uma comissão, porque o aluno era de projeto, não era de obra. O Eduardo Rodrigues disse que a segunda já aconteceu com ele. Gente, funciona, cara, funciona, é só colocar em prática. Comentário no YouTube, a minha primeira obra eu consegui atrás do portfólio da arquiteta que tem parceria, realmente funciona muito mais rápido. Olha só, no YouTube tem um comentário dizendo que a primeira obra dele ele conseguiu através do portfólio de um arquiteta que ele tem parceria. Gente, eu não tô falando... Olha, uma coisa que eu quero entender aqui é que eu não venho falar do que eu não vivi. Tudo que eu trago de experiência nas minhas lives, tudo que eu trago de experiência nos meus conteúdos, são situações que eu já vivi ou que eu vi de perto, ou seja, que já aconteceu comigo ou com alguém próximo aqui da empresa ou com algum aluno meu. Tudo que eu trago, um exemplo hoje, uma pessoa me pediu para falar sobre determinado assunto de obra industrial. Eu digo, velho, eu não tenho como te falar, porque eu nunca vivi isso. Esse tipo de obra que você está falando, eu nunca vivi. Eu não tenho como te ajudar de algo que eu não sei. Eu até queria aprender sobre isso, até brinquei. Mas assim, do que eu vivi, do que eu sei que dá certo, é porque eu sei que dá. Eu estou trazendo aqui exemplos concretos, claro. Se você não quer acreditar no meu exemplo, acredite no exemplo de quem está comentando aqui. Acredite em quem está falando, não sou eu, são vocês. Gente, é tirar a bundinha da cadeira, eu sempre vou dizer muito isso, é tirar a bunda da cadeira e começar a focar em ação, em fazer acontecer. Felipe, e qual é a terceira forma? Qual a terceira forma de conseguir cliente, de conseguir fechar, mesmo sem ter experiência? A terceira, né? Já falei 2, a terceira forma. Sabe qual é ela? Durante muito tempo eu achei que era muito complicado conseguir pegar obras de grande porte pelas redes sociais, mas eu consegui. E de 2 anos para trás eu vi que é possível sim. Inclusive uma das obras a que eu estava hoje foi fechada pelo Instagram. Cara, o Instagram fechou uma obra de mais de 350 mil reais. Então imagina só o que uma rede social não pode proporcionar. E sabe, eu conversando com o Emanuel é o nome do cliente, ele disse que sabe como que é que eu ganhei ele? Eu tenho um vídeo que eu boto rodando
É o seguinte, é o que eu falei, não é o que você sabe muitas das vezes, é o que parece que você sabe. Eu tenho um vídeo rodando na internet que diz o seguinte: olha pessoal, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma infiltração, chamada infiltração por peculiaridade, ascendente. A água está vindo de baixo e está estourando aqui o pé de toda a parede. Isso acontece por uma falha no processo construtivo, tá? E isso é muito comum, principalmente quando você contrata o Zé Faz Tudo, quando alguém que não sabe as técnicas construtivas. Por isso, sempre que necessário, quando você pensar em construir, procure um arquiteto ou um engenheiro, um responsável técnico para evitar as dores de cabeça da sua obra, porque agora esse cliente aqui vai gastar 20 vezes mais do que ele teria gastado se tivesse feito de forma correta. Puf! Tem um vídeo meu desse rodando, que eu pago o tráfego pago para ficar aqui no estado, rodando, e as pessoas veem, beleza? O que é que acontece? O cara se identificou porque na casa dos pais dele, todo ano eles fazem pintura, eles já tocaram reboco, ele me contando que já trocou reboco. Aí o que é que acontece? A força da água é tão grande que passa do metro de altura, começa a estourar em cima. O que é que ele fez? Botou revestimento. Então, eu consigo trazer cliente mostrando autoridade através de conteúdo, mostrando o que eu sei, dando dicas e exemplos. Mas não é dica e exemplo para engenheiro, não. O pessoal vai lá e confunde as coisas, alimentam as redes sociais, alimentam de conteúdo que quem quer saber é engenheiro. O seu cliente não quer saber. O seu cliente se contrata por 2 motivos apenas. O primeiro é pelo amor e o segundo é pela dor. Pelo amor é quando ele quer terminar a obra rápido, é quando ele vê vantagem em contratar um engenheiro de acordo com várias possibilidades, digamos assim, de gestão, de custo, de prazo. E pela dor é quando ele tem medo que vai dar merda. Quando o pedreiro já foi lá, deu merda e tem que ir lá consertar. Ou quando tem uma fiscalização do CREA. Então, quando eu gerei esse conteúdo, ele gostou e fez, cara, esse cara aqui entende. Eu já descobri o que aconteceu na casa da minha mãe. E quando ele foi resolver construir a casa dele, cerca de 7 meses depois, ele me procurou e eu fui lá conversar com ele e nós fechamos uma obra de mais de 350 mil. Gente, conteúdo de valor. As pessoas estão o tempo inteiro olhando o quê? Isso aqui que está na minha frente, telefone. Se você está num carro hoje com 5 pessoas, olha, o cara que está atrás, ele está onde? Ele está olhando o telefone. O cara que está do lado, ele está onde? O passageiro está no telefone. O motorista, que era para estar dirigindo, está no telefone. Então, as redes sociais, elas impulsionam o seu conhecimento. E se você mostra para as pessoas o que você sabe, se as pessoas veem através dessas redes qual conhecimento você tem, é uma chance delas verem autoridade em vocês e te contratarem por isso. Se ela viu que você sabe o problema, ela pode ver qual é a solução. Aí eu pagava R$ 1.800 de outdoor. Quem é de Maceió já deve ter visto outdoor meu perto lá da Unite, outdoor meu aqui na Fernandes Lima. Eu não faço mais, porque eu percebi que é muito melhor a pessoa está dentro do carro, não olha nem para os outdoor. Você está no telefone das pessoas, no telefone, no Facebook, no YouTube, você aparecendo, dando uma dica que agrega valor, faz a pessoa crescer. Há vários vídeos da minha irmã dizendo, olha, para você deixar um ambiente mais alongado, coloque tal tipo de tapete. Aquela dona de casa que viu aquilo ali, ela achou interessante, quando ela for procurar um projeto para fazer, quem foi que entregou valor a ela? É aquela regra, pessoal, é dar para receber depois. Primeiro a gente entrega, primeiro a gente dá dica, primeiro a gente agrega valor. Depois o que é que a gente faz? A gente vende. Um exemplo que eu tenho também é outro vídeo falando de elétrica, quando o chuveiro está desarmando, isso aqui houve uma falha no sistema de aterramento, no DR, tarará, ou disjuntor. Eu explico no vídeo e posteriormente eu faço uma propaganda pro cara, o cara vem lá e me procura, porque ele viu autoridade em mim, ele viu que eu sei do que eu estou falando. É assim que funciona. Fala, Henrique. Então, eu tenho 3 formas. A primeira é tendo experiência, é adquirindo essa experiência. E, cara, não tem vergonha não, seja humilde. Se você não teve experiência de obra, se você é recém-formado, se você está no 10º período e, infelizmente, não teve possibilidade de fazer obra, vá lá de graça, vá aprender, vá acompanhar. Porque quando aparecer uma obra para você, você vai saber os caminhos das pedras, vai saber fazer um orçamento, vai saber fechar a obra. Quanto mais eu faço obra, mais eu tenho precisão em orçamento. Então, é assim que funciona. Então, eu preciso ter essa vivência. Então, a segunda forma é me apropriar da experiência de outras pessoas, pegando o portfólio de serviços em conjunto e pegando obra, dividindo o lucro, tá? E eu divido o lucro, mas também divido o portfólio. Quando terminar a obra, essa obra também faz parte da minha experiência. Beleza? Já a terceira é o quê? Através de conteúdo, entregando valor, dando valor aos meus clientes, aos meus prospectos, à minha audiência e posteriormente elas enxergando que eu sei do assunto. Bota na tua cabeça, só fala de algo quem teoricamente sabe do assunto.
Se tem alguém falando sobre mau cheiro, sobre gases, porque o banheiro está fedendo, é porque aquele engenheiro entende. E na hora que o cara vai contratar um projeto, ele vai lembrar de quem? De você. Porque foi você que explicou para ele que aquele mau cheiro do banheiro era por quê? Porque não tinha uma caixa sifonada, era porque o fecho hídrico estava rompido, é porque não tinha uma ventilação secundária. Estou dando exemplos genéricos para mostrar para você que é possível. Felipe, e agora? Como é que eu faço para ter resultado? O que é que eu poderia fazer hoje, a partir de agora, a partir dessa live, para tentar pegar serviço, para tentar pegar obra? O que é que você poderia fazer? Primeira coisa, procurar engenheiros, procurar parceiros. Se você não tem experiência, procurar empresas e parceiros para que você consiga pegar do portfólio deles. Desse portfólio, você coloca a sua logomarca lá e vai atrás de obra, vai atrás de serviço, vai atrás de serviços de verdade. Entendido? Felipe, como eu acho esse engenheiro? Existe uma coisa chamada plenária do CREA, que ninguém vai, cara. Ninguém vai para plenária. Onde estão vários engenheiros debatendo os assuntos do CREA. Se eu não me engano, aqui é na última terça-feira ou é na primeira terça-feira do mês, tá? Eu não vou lembrar o certo. E você vai lá, vai ter um monte de engenheiro. Você vai encontrar em congressos, em lojas de construção. Não o endereço da empresa na internet. Então você vai lá, procura essas pessoas e diz, cara, eu não tenho experiência, mas eu tenho prospecto de cliente. Me dá teu portfólio, eu vou usar o nome da empresa junto da minha e vamos fechar serviço e dividir o lucro. Eu tenho certeza que se você fechar o primeiro cliente, você vai abrir possibilidades. É como uma pirâmide, gente, é como uma pirâmide. Ó, você pegou o primeiro cliente, se você fizer o serviço bem feito, aparecem mais dois. Se você fez o serviço desses dois bem feito, aparecem mais dois, tá? Se daqui a pouco você fez bem feito o serviço, você pega o do primo, do tio, do avô, do cachorro, do gato, tá? Você pega de todo mundo. E o outro detalhe é, Felipe, quando é que a minha obra termina? A sua obra nunca termina quando acaba. Ela termina quando ele te indica para outro cliente. Aí é que o ciclo fecha. Deu para entender? Alguma dúvida? Pergunta. A hora de perguntar é agora, tanto no Instagram como no YouTube, que eu tenho que ir para a obra daqui a pouquinho, beleza? Dúvidas e perguntas, pessoal? A Isadora está falando aqui. Acho importante fazer parceria com a arquiteta formada recentemente para entrar junto no mercado do trabalho. Toda parceria é válida, toda parceria. Inclusive, gente, parceria com arquiteto nunca é demais. A gente tem parceria com vários. A minha irmã é arquiteta, mas temos parceria com outros. Por quê? Soma. Quanto mais serviço, melhor. Entendeu? Cada um tem um nicho diferente. Uma só trabalha com ambientação ou reformas, a outra só trabalha com obras, a outra só trabalha com maquetaria, enfim. Parcerias são fundamentais. E olha, arquiteto é a porta de entrada de muitas das obras. Marizinha, eu estou nessa situação. Precisando de obra urgente. Se preocupa não que você no Intensivão Obras Lucrativas vai aprender como ter obras, vai pegar modelos, eu vou explicar todo um passo a passo. Aqui é só um aquecimento. No Intensivão é de forma detalhada, tá? Vai ser algo assim fora do normal e direcionado. Por isso que eu peço que é importante vocês preencherem o formulário, tá? De o que você quer aprender no Intensivão. Porque eu estou selecionando o melhor conteúdo voltado para que você tenha resultado rápido. E aí, gostaram da live de hoje? Tudo tranquilo? Foi beleza? Comenta aqui, deixa suas perguntas, dá aquele print na tela, marca a Z e não esqueça de se inscrever no Intensivão Obras Lucrativas. Eu quero lembrar vocês que vocês têm um evento comigo nos dias 25, 27 e 29 de janeiro. Um evento totalmente online, totalmente gratuito, totalmente ao vivo, tá? E totalmente prático. Vai ser algo bem legal, onde a gente vai ensinar desde como captar cliente, pegar serviço, tá? Eu vou ensinar a vocês também, além disso, a ter um orçamento assertivo, a prova de falhas e o principal, como diminuir os custos da sua obra. Como fazer com que essa obra dê lucratividade real para você. Para mim, um dos jeitos que funcionou e ainda funciona é fazer obra para amigos e família com custo mais reduzido. Como é? Felipe, para mim, um dos jeitos que funcionou e funciona ainda é fazer obras para amigos e famílias com custo reduzido. Sim. Ó, um legal aqui, uma dica que ainda funciona. Você fazer obras com custos reduzidos para amigos e familiares. Gente, eu já peguei obra para zerar, para não ganhar nada. Sabe por quê? Eu não queria ganhar nada naquela hora, mas eu tinha um pensamento futuro para pegar as obras daqueles parentes, daqueles amigos, daquelas pessoas ligadas a ela. É impossível você conseguir ter uma grande demanda de obra se você nunca fez obra antes.
Você tem que começar. Cada obra que você faz, ela é uma semente que você está plantando para colher lá na frente. E quando eu falo colher, são as pessoas que conhecem o dono daquela casa, uma hora vão precisar construir, vão precisar reformar. E aquele dono, aquele cliente, ele vai indicar você, porque foi você que realizou o sonho dele. Então, vale a pena pegar a obra com custo reduzido, vale a pena a obra até zerando. Eu já peguei obra zerando, só para poder, na minha estratégia, pegar outras obras posteriormente. Não tenho vergonha de dizer isso não. Já zerei e se for preciso, eu zero de novo numa obra, dou de benefício para poder fechar mais e mais serviços posteriormente, tendo uma maior lucratividade. A gente não perde, a gente investe ali naquela estratégia para ganhar mais na frente. Eu acho que é isso. Um grande abraço. Fui!